Boa noite a todos. Mais um convite feito e mais um convite aceito, porque sempre eu digo que este auditório aqui me agrada muito. Eu sempre, quando venho aqui, eu fico à vontade. Então, para mais uma noite, a gente vai pretender falar sobre um assunto, e aqui eu já falei esse assunto em 2 centros. Em cada centro que a gente vai, a gente regula a palestra. Uns mais simplesinhos, outros médios, e para cá eu resolvi deixar um pouquinho mais forçado, porque os assistentes têm bagagem para isso. Antes de começar, eu gostaria de dizer o seguinte: quem lida com computador, com internet, sempre está pescando alguma coisa, porque lá tem desde baixaria, desde porcarias até coisas sublimes. Então a gente cata aquilo que precisa, a gente consegue. E eu peguei várias frases aqui que eu queria fazer a introdução com elas. A primeira: sabe por que o retrovisor do seu carro é menor do que o para-brisa? É porque o caminho que vem pela frente, que você vai enfrentar, e as novidades que você vai ver, são menores daquilo que já passou, que você está vendo pelo retrovisor. Olha que frase. Então, nós temos que prestar atenção para frente, o caminho que vai se abrir, e pelo retrovisor pequeno, talvez dá umas olhadinhas no passado, porque lá pode ter alguma coisa a consertar ou a aproveitar. A segunda, olha a profundidade disso. Saudade é aquilo que fica daquilo que não fica. Olha que filosofia. Saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou. Um parente que morreu, um filho, um pai, uma mãe. Então a gente tem saudade. E o que é a saudade? Saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou perto da gente, que foi embora. São frases que dizem tudo. As mãos que ajudam e que trabalham são mais sagradas do que os lábios que rezam, que oram. As mãos que trabalham, que ajudam, são mais sagradas do que os lábios que fazem orações. Às vezes orações só de palavras. Quem disse isso? Madre Teresa de Calcutá, porque ela trabalhava. E sobre ela, me permita contar uma piada. Madre Teresa de Calcutá, quando desencarnou, partiu direto para o paraíso, chegou lá, bateu na porta. Quem atendeu? São Pedro, né? Que, segundo a lenda, é o porteiro do céu. São Pedro abriu a porta, viu Madre Teresa de Calcutá, falou: não, reencarna, aqui não tem estrupiado nem favela. Volta para onde você estava, que lá você estava sendo 100% útil. Nós não queremos você aqui no paraíso. Volta, reencarna e começa tudo de novo lá, porque lá tem favela, tem quem necessita de você. Honestidade é um presente muito caro, por isso não espere isso de pessoas baratas. Tem mais? Saudade é um sentimento que, quando não cabe no coração, escorre pelos olhos. Saudade é um sentimento que, quando não cabe dentro do coração, escorre pelos olhos. Tudo tem começo, meio e fim.
O fim existe para quem não conhece e não percebe que existe recomeço. Olha que importante. Existe começo, meio e fim. O fim só existe para aqueles que não conhecem que existe recomeço. Pode começar tudo de novo. O próprio Chico disse isso. O próprio Chico disse. Ele falou, você não pode voltar lá no passado e fazer um novo programação lá. Mas aqui você pode fazer um novo recomeço. Daqui para frente, fazer uma outra coisa. Quanto tempo serei, isso não me pertence. Pertence-me o que serei enquanto for. Outra frase profunda. Quanto tempo eu tenho aqui, eu não sei. Mas o importante para mim é saber o que eu serei enquanto eu for. Enquanto estiver aqui, o que eu serei. Todas as frases buscadas lá. E assim, vamos iniciar dizendo o seguinte, uma recapitulação rápida. Nós vamos dizer que em 1857, Allan Kardec editou em Paris, na França, o livro, como chamado? O Livro dos Espíritos. Vocês sabiam, mas não queria falar. O Livro dos Espíritos. Então ele editou esse livro, e nesse livro de 1019 perguntas, nós vamos explorar a primeira. Mas antes de explorar essa primeira, ele disse o seguinte, espíritas, amai-vos, espírita, instruí-vos. Duas coisas. Eu já falei aqui que nós temos que desenvolver duas asas para voar para o infinito. A asa esquerda do coração, através do amai-vos. E a asa direita do saber, através do instruí-vos. Então não adianta o indivíduo ser o maior amante, a maior criatura de benefícios para a humanidade, se não tiver ao lado a ciência, porque tudo tem que ser feito de que maneira? Com raciocínio pesado, para não entrar em dogmas, que são um perigo. Dogmas são perigosos. E Allan Kardec, então, disse essas duas coisas. Então, nós temos duas asas, a asa da esquerda, do coração, e a asa direita, do intelecto, da mente. Só voaremos direto para o espaço sideral com as duas asas. Se a gente desenvolver muito intelecto e pouco amor, na próxima vez vamos ter que fazer o contrário, e vice-versa. Mas ele também lá disse o seguinte, que o Espiritismo era formado por três seções, um tripé formado por filosofia, ciência e religião. O interessante notar que ele colocou filosofia em primeiro lugar. Ele era um filósofo, ele era um cientista, ele era um pedagogo, é um homem de uma cultura excepcional, naquele tempo era um dos maiores. E ele então colocou que filosofia em primeiro lugar, ciência em segundo e religião em terceiro. Uma pesquisa feita nas casas espíritas provou mais ou menos o seguinte, de cada 10 palestras, 7 são sobre religião, 2 sobre ciência e 1 sobre filosofia. Contrariamos o velho francês do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Para ele, devia 7 de filosofia, que é... O que é a filosofia? É a arte de bem pensar. A arte de bem pensar. Quem pensa e medita baseado na filosofia tem uma profundidade muito grande.
Então, para ele, seria 7 de filosofia, 2 de ciência e 1 de religião. Mas nos centros acontece exatamente o contrário. Muito aqui, são importantes, hein? Não estou dizendo que não. Mas aqui, por exemplo, a gente assiste muitas palestras sobre caridade, sobre perdão, sobre indulgência, sobre isso, sobre aquilo, mas é tudo consequência dentro da religião. E ele queria que a gente estudasse aqui muita filosofia, porque é a filosofia que abre a cabeça do indivíduo. Por 2 vezes eu fui convidado, e segunda-feira passada foi uma delas, para ir num centro, essa vez foi em Ruilândia, falar sobre um tema que eu até fiquei lisonjeado, falar sobre Deus. Puxa vida, falar sobre Deus. Mas falar sobre Deus é uma coisa tão vasta e tão impalpável que a gente precisa tomar cuidado. Então, nós podemos começar falando o seguinte, que tudo que está no nosso intelecto, tudo que está no nosso espírito, tudo que nós armazenamos, entrou por 5 janelas que os projetistas siderais, quando bolaram o nosso corpo, puseram o cérebro, que é muito tênue, o cérebro é muito sensível, puseram o nosso cérebro dentro de uma caixa óssea. O nosso cérebro está dentro de uma caixa óssea. Mas essa caixa de osso tem 5 janelas. Tem 5 janelas, porque senão o nosso cérebro ficaria lá dentro no escuro. E essas janelas vamos passar rapidamente. Os olhos, visão, nariz, olfato, boca, gustação, ouvido, audição e o tato. 5 janelas, tudo que vocês imaginaram passaram, tudo que vocês imaginaram passou por essas 5 janelas. Se eu chego, pego uma pessoa, fecho os olhos dela e chega um limão perto, ela fala, é limão. Se eu chego uma cebola, ela fala, é cebola. Por quê? Tudo aquilo já está dentro do cérebro, mas entrou por onde? Pelos órgãos do sentido. São 5 órgãos do sentido. Agora a gente fala o seguinte, fale sobre Deus. O negócio complica, porque Deus não tem cheiro, ninguém vê Deus, Deus não tem gosto, Deus não faz ruído, e Deus não bate na gente, ô, acorda, acorda. Então, como chegar a Deus se não for por isso aí? Aí é que nós precisamos pegar a tal de filosofia, a meditação e começar a estudar por aqui. O Livro dos Espíritos, na primeira questão, pergunta assim, o que é Deus? Para quem não conhece o assunto, ele vai falar assim, que diz respeito. Porque você fala, o que é martelo, o que é cadeira, né? O que é copo, o que é Deus? Não mistura Deus com essas coisas. Aí a gente pergunta para ele, como que você quer que eu fale de Deus? Ele falou, quem é Deus? Mentira. Sabe por quê? Quem é um pronome pessoal. Quem visitou você? Quem é seu médico? Quem é isso? É sempre um pronome pessoal. E Deus não é pessoa. Deus não é pessoa. E assim sendo, nós temos que ver e acreditar no que Allan Kardec escreveu. Pergunta número 1. O que é Deus? Aí o livro dá uma definição, nós podemos dar outra. Eu tenho uma. Deus, eu falo, Deus é o construtor, Deus é o construtor e o conservador de todo o universo. É uma. Mas lá no livro fala, Deus é a causa
primária de tudo que existe. Está escrito no livro. Deus é a causa primária. Aí nós encontramos o seguinte, duas palavrinhas, causa e efeito. O que é causa? Causa é aquilo que cria, que provoca. E o que é efeito? Efeito é aquilo que é criado. Então todos nós somos efeito. Todas as cadeiras são efeito. Toda a luz, tudo é efeito. Mas esse efeito significa que foi criado. Mas criado por quem? Pela causa. Quem é a causa? É Deus. Então Deus é a causa primária de tudo que existe. Uma formiguinha, vocês conhecem piolinho de galinha? Você pegar uma lente para ver. E aquele bicho tem tudo, ele se reproduz, ele se alimenta, ele tem tudo, ele anda, tem tudo, naquele tamanhinho tem tudo. Aí vocês conhecem mamute, conhecem elefante? Aquele bichão, também tem tudo que aquele bichinho tem. Mas tudo isso aí, o que é? Efeito. Efeito significa que é criação. Mas a gente pode partir, que eu já falei dos pequenos, podemos partir, e a Lua, e Marte, e o Sol, todas as esferas que estão no espaço sideral, todas elas são o quê? São criação e são efeitos. Efeito. Portanto, Deus é a causa primária de tudo. É a definição. E a gente pode dizer o seguinte, mas eu queria saber mais sobre Deus. Então o próprio livro fala assim, a vossa inteligência ainda não está em nível de entender Deus. Porque, como eu disse, nós não vemos, não apalpamos, não cheiramos, não sabemos nada, não entra nada por esses órgãos. Então tem que entrar por quem? Pela meditação espiritual que a gente faz. Aí a gente consegue devagarinho chegar a uma ideia de Deus. Um dos jeitos que a gente encontra para se aproximar de Deus é o seguinte, dizer que a gente vai estudar o que ele não pode deixar de ter. É o contrário, nós não sabemos o que ele tem. Olha a filosofia, nós não sabemos a estrutura, a natureza, não conhecemos a natureza de Deus. Mas podemos afirmar filosoficamente que nós sabemos o que ele não pode deixar de ter para ser Deus. Então vem uma série, o próprio livro traz uma série de coisas. Primeira coisa, primeira propriedade, depois vocês podem ajudar com outras. Primeira propriedade, eterno. O que significa isso? Que nós temos que saber que Deus é eterno, sempre existiu, nunca foi criado, ele existe e sempre existirá. Então Deus é eterno na linha do tempo. Deus é eterno na linha do tempo. Não foi criado, ele existe e existirá. Aí vem o seguinte, tem gente que fala assim, eu sou um espírito eterno. Mentira, meia verdade. Por quê? Porque numa certa hora nós fomos criados. Cada um, olha que coisa bonita, hein? Deus, num certo momento, criou cada um de nós. Nós fomos criados. Então, a partir desse momento, nós começamos a existir. E antes? Antes nós não existíamos. Então, nós tivemos um começo. Deus não tem esse começo. Então, eu posso dizer que eu sou eterno? Não. Eu sou imortal. Nós somos imortais. Depois que fomos criados, daí para frente, nunca mais vamos deixar de ser.
Então, nós somos seres imortais. Depois de criados, nunca mais vamos perder a nossa identidade. Nessa reencarnação, vamos supor, nessa reencarnação, uma pessoa chama José, é um homem. Na próxima, ele poderá ser Maria, é uma mulher, pode ser. Dependendo das necessidades dele, ele pode reencarnar. Então, esse espírito vai José, Maria, Frederico, Pereira, não sei o quê, mas é sempre o mesmo. A identidade espiritual permanece a mesma. Por quê? Porque a reencarnação na Terra é coisa passageira. Dura aí, vamos supor, tem gente aí que tava 104 anos, né? 102, 104 anos ainda está firme. Outros, olha o desastre de Santa Maria. Levou aquelas centenas de jovens, todos jovens, não morreu nenhum adulto lá, nenhum sexagenário morreu lá, todos jovens. Então o que acontece? Acontece que na presente reencarnação, ela é passageira. E nós, em cada uma delas, assumimos um nome, um sexo, mas a identidade, depois de criada, ela permanece para sempre. Então, Deus é eterno. Outra coisa, Deus é imaterial. Complicado para a gente chegar. Deus não pode ter matéria. Deus não pode ter matéria. E aí, então, o que nós vamos dizer? Se ele não pode ter matéria, como é que nós vamos chegar? Por quê? Porque se ele tivesse matéria, a matéria muda, ela não é fixa, a matéria muda. E se Deus tivesse matéria, ele mudaria. E se Deus mudasse, as leis dele mudariam. E nada disso acontece. Nós sabemos que as leis são eternas porque Deus não tem matéria. E não tendo matéria, não existe modificação nenhuma. Uma coisa interessante é o seguinte: duas palavras que às vezes costuma ser confundida é o seguinte: puro espírito e espírito puro. Que é puro espírito? Deus é o único puro espírito. Por que puro espírito? Porque nós reencarnados, nós temos quantas partes? 3. Nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. Nós temos 3. Deus não tem corpo, que eu acabei de falar aqui. Deus não tem corpo. Deus não tem perispírito. Deus só tem espírito. Então, Deus para nós temos que pôr na cabeça que é um foco luminoso, puro espírito. Puro espírito. Todos os outros que são da criação dele podem ser espírito puro. Aí vocês poderiam me perguntar, dá um exemplo de um espírito puro? Jesus. Jesus é um espírito puro. Mas Jesus tem matéria? Tem. Jesus tem corpo? Não. Jesus tem matéria? Tem. Por quê? Jesus tem perispírito. Jesus ainda tem perispírito. E ele vai o quê? Vai progredindo, e o perispírito de Jesus e dos outros espíritos todos vai tornando cada vez mais sublime, menos materializado. Mas ainda tem matéria. Ainda tem matéria. Aí se pergunta, mas Jesus uma hora não vai perder todo o perispírito? Não. Porque se ele perdesse, ele seria um puro espírito. E seria mais um Deus. Olha o que a filosofia faz a gente pensar e levar. Então Jesus se transformaria num Deus se ele perdesse todo o perispírito. Mas não. Jesus ainda tem um sinal de perispírito. Mas Deus tem mais atributos?
tem mais atributos. É um deles, que é bastante importante, é o critério de justiça. Justiça. Deus tem o critério de justiça da mais espontânea, mais exacerbada condição. Deus tem a justiça como um lema, tanto assim que não existe ninguém privilegiado na criação. Aí se pergunta, vocês já viram falar que a Igreja Católica, daqueles tempos deles, da Idade Média, tudo, no começo da Igreja Católica, inventaram arlequins, serafins e mais quem? Arcanjos. Arcanjos, serafins e querubins. O que seriam isso? Seria um dia cedo, Deus falou assim, eu vou criar uns ajudantes para mim. E preparou esses espíritos puríssimo, puríssimo. E a nós colocou aqui para engolir o mundo material. Mentira! Essa história de criação de arlequim, isso aí é invenção de bispo. Não existe isso porque Deus não tem duas medidas, dois pesos, duas medidas. Todo mundo é criado como simples e ignorante. Colocado lá no começo da escala evolutiva, e a ele é dito o seguinte, progrida, vá subindo. Todo mundo passa por isso. Não tem jeito de escapar. Todo mundo criado simples e ignorantes e colocados no pé da evolução para subir. Se a gente falar isso para um padre, ele fica vermelho e pode agredir a gente. Porque ele vai perguntar, e Jesus? Eu falei, Jesus também foi criado simples e ignorante e colocado no pé da escala evolutiva, lá embaixo. Mas ele hoje, o problema dele é tempo. E tem gente que diz que Jesus convivia aqui na Terra e ele evoluiu aqui. De jeito nenhum, Jesus veio comandar a Terra. Jesus foi designado para comandar, para ser o guardião, para ser o comandante da Terra em formação. A Terra faz 4,5 bilhões de anos que foi criada. 4,5 bilhões de anos. Nessa época, Jesus já foi designado pelas esferas altas para comandar a Terra. Então significa que há 4,5 bilhões de anos passados, Jesus já tinha cumprido toda aquela evolução. Aí tem gente que fala que ele se evoluiu na Terra. Mas como? Se a Terra estava formando e ele veio tomar conta, Jesus se desenvolveu noutros mundos. Há não sei quantos bilhões de anos, Jesus morava e reencarnava em outros mundos que a gente não sabe quais são. E esses mundos produziram nele um adiantamento tão grande que ele foi escalado pela alta esfera para ser comandante da Terra, e ele é o guardião da Terra. Tanto assim que num programa, no Pinga Fogo, da Rede Tupi, antigamente do século passado, uma psicografia de uma poesia de Ciro Gomes, eu lembro dela até hoje. Olha, eu sou do século passado, hein? Tem gente que não é. Então, até hoje eu lembro, num dos versos, o Chico escreveu, através desse espírito de Ciro Gomes, escreveu o seguinte: a nau estala e treme, mas Jesus está no leme.
Então tem gente que está falando que o mundo ia acabar agora em dezembro. O que é isso? Que ideia louca. Para quem conhece astronomia, conhece isso aí é uma piada. Mundo acabar. O mundo vai passar, porque ele progride, vai passar por cataclisma. Mas mesmo esses que virão, a nau estala e treme. Nau é o barco. A nau estala e treme, mas Jesus está no leme, não vai deixar afundar, não. Ela vai se salvar. Mas vamos ver mais qualidades de Deus. Porque nós temos que ter a ideia de Deus assim. Que eu disse que Ele é eterno, eu disse que Ele não tem matéria, eu disse que Ele tem justiça. Tem mais? Hã? Imutável. Se Ele não tem matéria, quem muda é a matéria. Então já está respondido. É imutável, porque se Deus mudasse alguma coisa, as leis dele mudariam e nós íamos assistir uma tremenda catástrofe, o caos. Porque as leis humanas, essas mudam de acordo com Brasília, né? Aqui para nós, de acordo com Brasília. Eles se reúnem e fazem uma lei. E depois daquela lei não serviu, eles fazem PEC. O que é PEC? Proposta de emenda da Constituição. Muda tudo. Então o homem, por ser imperfeito, Deus fez as leis dele para sempre. E você que tem que se adaptar a elas, para sempre. Deus fez as leis dele para sempre. Os homens fazem leis que vão mudando. Eu, por exemplo, quando eu estava na educação, eu via lá, às vezes, uma lei número 35.780. Aí falava, a lei 35.780 vai ser agora modificada pela lei 38.400 não sei quanto. Então uma lei mudando a outra. A gente precisava ter volumes para saber o que era isso. Por quê? Porque o homem é imperfeito. Ele cria uma lei, mas às vezes aquela lei que ele criou vai ofender alguma coisa. Se vai ofender, ele já muda. Mas Deus, como ele disse aí, Deus é imutável. Não tem matéria, e por Deus não ter matéria, ser um ser imaterial, as leis dele não mudam. Ele é imutável e as leis, para nós interessam as leis. E as leis também são imutáveis. Então as leis também são imutáveis. Mas será que tem mais qualidades de Deus? Onipresente. Onipresente. O que significa isso? Significa que Deus está em todo o universo. E muita gente às vezes interpreta isso mal. Deus está em todo o universo. O que significa isso? Deus é inerente à matéria, Ele está dentro da matéria, está dentro de tudo. Então, tudo que a gente vê, uma flor que desabrocha, a gente tem que ver a presença de Deus lá. Ele é onipresente. Ele está presente em todos os fenômenos. Então, Ele é onipresente. Outra, onipotente. O que é onipotente? Oni é todo. Pode tudo. Deus pode tudo. Mas pode tudo, e tanto assim que a criação do universo está aí. Pelo quê? Pelo poder, que Ele é onipotente, Ele cria o que Ele quer. E Deus cria a todo momento. Interessante isto. Deus a todo momento cria novos espíritos.
E pelo critério de justiça, sabe onde ele localiza esses novos espíritos? Em mundos primitivos. Por que em mundos primitivos? Para que se cumpra a qualidade de justiça dele. Que imaginem um indivíduo criado recentemente e colocado dentro de uma cidade como São Paulo, que tem tudo isso aí, ele estouraria a cabeça. E sabe que nós temos uns irmãos pigmeus, numas ilhas da Austrália, em certos lugares, em certas ilhas, que aquilo pode-se dizer que estão num estado bem primitivo. Eles têm uma vida tremendamente simples. Eles não conhecem nada, não sabem nada. Pega um indivíduo desse e traz para uma cidade como São Paulo e solta ele lá. Ele vai praticamente ter a cabeça estourada, porque ele não vai conseguir. Ele não tem evolução para aquilo. Então ele está no ambiente certo para ele. Mas assim mesmo é um problema, porque a nossa Terra tem um nível de evolução. E todo espírito que é criado simples e ignorante, ele vai para um planeta, vai para um mundo primitivo. Nós sabemos que nós temos 5 mundos, né? 5 mundos, ajuda aí. Primitivo, expiação e prova, que é o nosso, passando para regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Existem 5 categorias de mundos por aí. Esses primários, esses primitivos, são o quê? Aqueles mundos para abrigar os espíritos recém-criados. Quando Deus cria esses espíritos, eles encarnam lá, começa a vida lá. Depois de muito tempo, passa para um planeta de expiação e prova, como é o nosso, que segundo todos dizem, está saindo dessa condição e vai entrar em mundo de regeneração. Regeneração, mais um passo, seria o terceiro. Mas nós ainda temos que reencarnar muitas vezes, para atingir o 4º grau, que seria o mundo... O 4º, depois de expiação e prova, depois de regeneração, mundos felizes. Mundos felizes. E depois, progredindo, mundos divinos. Agora, o que define esses mundos? É o bem e o mal, equilíbrio do bem e o mal. Nos mundos primitivos, o mal está presente. O bem é uma minoria, é uma pequena porção, o bem. Então, aqueles mundos, por quê? Porque o próprio homem cria aquela situação. Ali é que, naquela situação, é que o egoísmo começa a ascender. Por quê? Porque existe uma disputa muito grande. Então, quando a gente vê uma pessoa muito egoísta, a gente não pode criticá-la violentamente, nem agredi-la. Sabe por quê? Porque ela está trazendo daquele mundo primitivo, ainda tem coisa no espírito dela. Ela precisa eliminar aquilo. O egoísmo de lá acompanhou. Vai acompanhando até ser eliminado. Mas, então, nós temos essa marcha. Passar por todos esses mundos até chegar no mundo feliz. E talvez ainda, por quê? Porque cada mundo que nós vamos progredindo, o bem e o mal, eles estão juntos. Expiação e prova, o mal está aí. Nós estamos aqui, saindo do expiação e prova, e olha a violência que existe por aí. Olha a violência. Então o mal está superando o bem. Se a gente passar para a 3ª categoria, que é o mundo de regeneração, então já vai aumentar
há o bem e o mal vai diminuir. Mundos felizes, o bem é bem maior, até que no mundo divino o mal desapareceu e o bem supera. Olha a caminhada que nós temos que fazer. Nós temos uma caminhada muito longa e aí nós temos que pensar o seguinte, que tudo depende da conduta. E outra coisa, eu vou lembrar, para encerrar, aquela frase de Madre Teresa de Calcutá. As mãos que trabalham são em prol dos outros, não juntar dinheiro e pôr no bolso. As mãos que trabalham em benefício dos outros são muito mais importantes dos lábios que oram, rezam. Então eu vou fazer uma crítica aqui, vocês não espalham por aí não. Vocês já viram falar nas irmãs, madres, freiras enclausuradas? As freiras enclausuradas, elas ficam... Agora fundaram aqui em Jaci. As freiras enclausuradas, elas não têm contato nenhum com pessoa nenhuma, moram num cubículo e o problema delas é orar, 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 orar. Eu pergunto, tem valor, valor, valor? Não, não, não. Porque o valor está, como Madre Teresa disse, as mãos que trabalham, que ajudam os outros, não precisa ficar rezando, não, já está rezando com a mão. Por quê? A caridade é o maior bem, a caridade é o dinheiro mais importante que nós temos. A caridade eleva um indivíduo. Dizem, está escrito por aí, que a caridade cobre uma multidão de pecados. A caridade cobre uma multidão de pecados. O indivíduo que faz alguma coisa atrapalhada, ele, através da caridade, ele pode fazer o quê? Ele pode se safar dessa dívida. Por que safar dessa dívida? Porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então vamos ficar com Madre Teresa de Calcutá. As mãos que trabalham em prol dos outros valem muito mais do que os lábios que fazem oração, às vezes só de palavras, mas está pensando em outra coisa. Existe muita gente que reza, que faz a oração em conjunto e fica se coçando, olhando para lá e vai rezando, porque é automático, está decorado. Está decorado, quer dizer, esses são os lábios que falam as palavras, mas o coração não sente. Então, nessa hora, nós precisamos ver o seguinte, seguir o conselho de Madre Teresa, orar menos e trabalhar mais. Agora, se for orar, faça aquela oração dentro da filosofia, que a filosofia é a ciência do bem pensar. Faça uma oração se dirigindo a Deus com todas aquelas qualidades que nós falamos que ele não pode deixar de ter para ser Deus. Deus imaterial, Deus eterno, Deus, tudo aquilo certo. E esquecer aquelas frases que a gente lê por aí, assim, às vezes fala assim, eu sou bem guiado pelas mãos de Deus. Deus não tem mão. Mão é matéria. Então tem muita gente que fala aí uma coisa, a Igreja Católica bota Deus como um velhinho, um ancião de cabelos brancos, para dar o quê? Austeridade, coisa assim, porque não tem outro meio. Deus é tão imaterial, é tão difícil chegar a ele, que somente por um desenho alegórico que consegue dar uma imagem dessa. Mas então, vamos ficar com a mensagem da Madre Teresa de Calcutá e até outra vez. Obrigado.